Agora, vamos ao momento aqui do filme que vocês vão entender. Jesus expulsa os demônios de Lilith, de Maria Madalena. Bom, como a Lilith mais tarde foi considerada um demônio, o pessoal do The Chosen resolveu fazer uma associação entre Maria Madalena, olha, Maria Madalena, demônio, Lilith, então vamos associar os dois, principalmente porque o nome Lilith chama a atenção, tá bem? Então vamos lá. Aqui eu vou começar a primeira coisa a chamar a sua atenção. Quero fazer uma pergunta para você, e vocês respondem rápido aí. Por que a Bíblia fala que Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena? Enquanto vocês vão respondendo no chat aí, a Laura vai separar para mim, eu vou ler a passagem bíblica onde essa parte é explicada. Ela está em Lucas, no capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versículos 1 em diante. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 apóstolos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Magdalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, com seus bens, ajudavam Jesus e seus discípulos. No The Chosen ele coloca a mulher de Cusa, a Joana, ela coloca também a Susana, coloca outras mulheres seguindo Jesus ali, até uma mulher etíope também, uma mulher africana seguindo Jesus ali e ajudando Jesus. Mas aqui, quando fala das enfermidades, destaca que Maria Madalena foi aquela da qual Jesus expulsou 7 demônios, da qual saíram 7 demônios. O pessoal já começou a responder no chat aí? Não sabe responder? Muitos estão respondendo. Pode colocar, às vezes coloca alguém, talvez. Porque ela possuía 7. Por que ela possuía 7? Porque ela possuía 7. Ah, tá. Ok, colocou. Gostei. Alguém respondeu que Jesus expulsou 7, porque ela tinha 7 demônios. Porque era pecado reincidente. Ah, quem escreveu? Tá bom para colocar isso aí? Tá para colocar no... Marcelo, porque era pecado reincidente. Será que o Marcelo está certo? Na verdade, Marcelo, você está certo. Inclusive, eu explico isso no meu livro Maria Madalena, a Verdadeira História, tá bom? Abram a Bíblia comigo, aqueles que tiverem condição, quem não tiver, apenas ouça o que está no próprio livro de Lucas, que dá essa informação sobre Maria Madalena, no capítulo 11, versículos 24 em diante. Olha o que diz a Bíblia. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, e não o achando diz, voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, encontra a casa varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Forte, né? Então a gente aprende por isso aqui que Maria Madalena, o Marcelo está correto, ela já estava reincidente do pecado. Isso não está no The Chosen, mas se eu fosse um consultor do The Chosen, ajudasse no roteiro, eu ia sugerir o pessoal do The Chosen a usar a licença poética para criar algo que tem uma base bíblica. A Maria Madalena, Jesus expulsando um demônio dela e depois ela caindo de novo em pecado. E Jesus tendo que novamente expulsar o demônio dela, porque é bíblico. E como é que Maria Madalena, então, entrou em contato com Jesus? Veja bem, para mim, o primeiro lugar que Jesus fala de Maria Madalena é justamente no capítulo 7 de Lucas, onde diz no verso 36 assim: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que estavam jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco de perfume de alabastro cheio de perfume. Interessante que esse episódio que Lucas coloca quase no início do ministério de Jesus, na casa de um fariseu, provavelmente na Galileia,
No Evangelho de João, esse mesmo episódio é deslocado para a cidade de Betânia, no final do ministério de Jesus. E muitos comentaristas pensam que é o mesmo episódio que Lucas escreveu, talvez apenas deslocando para uma outra região, para um outro local. Olha no Evangelho de João, quando fala no capítulo 12, a mesma unção. 6 dias antes da festa da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam com Jesus à mesa. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Aí a Bíblia fala que Judas, ladrão, ele resolve falar, olha, protestar. Esse dinheiro aí dava quase um ano de trabalho braçal, tinha que entregar isso para os pobres. E o próprio evangelista explica que Judas, na verdade, não fez aquilo por altruísmo, ele roubava. Aí Jesus, quando olha aquela cena, Jesus fala assim para a mulher guardar um pouco do perfume, e ele diz assim, deixa que guarde isso para o dia do meu sepultamento. Então aquela mulher chamada Maria, que ungiu os pés de Jesus, foi a mesma mulher que guardou um pouco do perfume para o dia do sepultamento de Jesus. E qual é a mulher que no dia de domingo, quando Jesus ressuscita, aparece cedinho lá no túmulo com perfumes na mão? Maria Madalena. Ela estava levando outras mulheres, mas era Maria Madalena. Aí você pode falar assim, Rodrigo, mas vem cá, mas essa Maria é a mesma irmã de Lázaro? Olha o que diz aqui o capítulo 11 de João. Um homem chamado Lázaro estava doente. Era de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. A mesma. E depois, no final do Evangelho de João, João vai mostrar justamente Maria indo ao túmulo para completar o processo de ungir Jesus com perfume, conforme a promessa, e quando ela chega lá, Jesus estava ressuscitado. Tá bem? Agora, raciocine comigo. Vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Essa mulher era Maria Madalena, irmã de Lázaro e Marta. Ela unge os pés de Jesus. João registra isso, Lucas registra isso. João dá o nome dela, Maria. Lucas não dá o nome dela, mas fala que era uma mulher pecadora da cidade, coisa que João não fala. Então, estão notando como é que um evangelho complementa o outro? Um dá uma informação que o outro não deu? Ser pecadora aqui não significa que ela era prostituta. Hamartóis, em grego, pecador, pecadores, né? A própria palavra hamartia, pecado, nem sempre significa transgressão da lei de Deus. Assim, o pecado é a transgressão da lei de Deus, está lá, que a anomia está na primeira carta de João, mas em alguns momentos na sociedade da época de Jesus, sociedade judaica, os pecadores eram aqueles mesmos indivíduos que os judeus chamavam de Am Haaretz. Am Haaretz, em hebraico, significa o povo da terra. Am Haaretz. E quem eram os Am Haaretz? Aquele judeu de segunda categoria, que não praticava tão firmemente as regras da lei de Moisés. Então ele era um judeu mais ou menos do ponto de vista espiritual. Ele era aquele judeu que o Nicodemos olhava e fazia cara e boca. Era aquele judeu como publicano, que cobrava impostos. Jesus disse que uma vez foi um fariseu e um publicano orar no templo, e o fariseu ficou batendo a mão no peito e falou, obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano. Então esses Amhaaretz eram chamados de pecadores. Claro, eles eram pecadores, como todo mundo era, mas não era necessariamente alguém que estava em afronta contra Deus. Era alguém que era pecador no sentido do preciosismo religioso da sociedade. Eles estavam mais ou menos como, por exemplo, no Brasil dos anos 40, dos anos 50, uma mulher, eu sei dessa situação, que eu tive isso na minha família, com a minha mãe, que o primeiro marido abandonou minha mãe. A minha mãe, o primeiro marido dela, o pai do meu irmão, não foi meu pai, ele abandonou minha mãe com um filho.
E a primeira ordem que o pai da minha mãe deu para ela é o seguinte: vai trabalhar e vai morar com a sua irmã para que você não fique mulher mal falada. E por muitos dias, minha mãe estava na rua, às vezes tinha pessoas que a conheciam, atravessavam a rua. E isso não era um privilégio da minha mãe. Nos anos 70, eu estou falando dos anos 70, mas desde os anos 40 isso vinha, principalmente nas cidades interioranas, uma mulher que o marido abandonou era uma mulher mal falada. Mãe solteira piorou a situação. Um homem não podia cumprimentar uma mulher que era mãe solteira, uma menina não podia cumprimentar uma mãe solteira, elas eram muito mal afamadas, e às vezes a mãe solteira era nada mais, nada menos que uma mulher que foi abandonada. Não era uma mulher vulgar, não era uma mulher perigosa. Algumas mulheres que juntavam maritalmente com um homem sem casar, embora a Bíblia realmente fale que um casal só deve se juntar pelo casamento, a Igreja Católica chama o sacramento do casamento, mas havia muitas mulheres que às vezes juntavam com o homem até por uma ignorância, mas essas eram consideradas repudiadas da sociedade. Elas não podiam participar dos sacramentos, não podiam, numa igreja evangélica também não podiam participar, uma série de coisas assim. Repito, pela Bíblia, um homem só deve estar junto com a mulher matrimonialmente se os dois passaram pelo casamento. Isso é bíblico. Mas a gente tem que tomar cuidado que algumas coisas bíblicas às vezes viram como diria para vocês assim, uma rejeição ao outro. Eu estou falando até mulheres que o homem abandonava, só ela não era adúltera, ela não tinha, o homem a abandonou, ela era considerada uma mulher perdida, uma mulher perigosa. E na época de Jesus, esses preconceitos eram mais graves ainda. Uma mulher que não podia ter filhos já era considerada pecadora, porque na cultura da época de Jesus, se a mulher estava com o ventre, curioso, né? Nunca era o homem que não podia ter filhos, sempre era a mulher. Eu acho que eles não tinham conhecimento biológico que às vezes o problema da gravidez está com o homem. O homem às vezes que não é fértil, mas naquela época o problema da infertilidade era um problema feminino. E como as mulheres tinham essa segregação, aquelas que não podiam ter filhos, elas eram muitas vezes maculadas como mulheres esquecidas por Deus. Se estavam esquecidas por Deus é porque eram pecadoras. Elas tinham algum pecado secreto, por isso que Deus fechou o ventre delas. Não precisa ir longe. O próprio Jó, eu vou tomar como exemplo. Jó perdeu família, perdeu os filhos, perdeu tudo que ele possuía e foi para lá no lixão. Ou qual que é o grande argumento dos amigos de Jó durante a história toda, até da mulher dele? Jó, confessa o seu pecado. Se você está sofrendo tanto assim, é porque você é pecador. E Jó fala, não, eu não tenho nada para confessar. Eu não cometi nada contra Deus. Cometeu sim. Enquanto você não admitir qual é o seu pecado, você não vai ter o perdão de Deus, não vai se curar. Jesus também, no Evangelho de João, foi curar um cego de nascença. E os discípulos perguntaram a Jesus, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os pais dele? Então, quando você lê na Bíblia, muitas vezes os pecadores que estavam em torno de Jesus, há uma leitura completamente anacrônica e errada, que dá a entender que Jesus estava numa balada com todo mundo, tomando bebida alcoólica pesada, fumando um baseado ali e curtindo um rock onda pesado, porque Jesus era o nice. Não, não é nada disso. Quando fala que Jesus recebia pecadores e comia com eles, Jesus estava acolhendo essas pessoas marginalizadas pelo legalismo social religioso da época. Jesus não estava endossando, Jesus não estaria na Cracolândia fumando um baseado. Ele estaria ali tentando resgatar viciados. Compreende? Jesus não estaria na balada curtindo um funk pesado ali com o pessoal e fumando uma também. Não, não, não. Jesus também evitava os ambientes onde Deus não é bem-vindo. Mas Jesus recebia pecadores com ele. Tá bem? Isso está registrado no Evangelho de Mateus. Mateus, o publicano. Os publicanos eram os cobradores de impostos. E aqui diz o seguinte, Mateus capítulo... Vou pegar para vocês aqui. Mateus capítulo... Só um minuto que eu vou achar para vocês. Capítulo 12.
Deixa-me ver aqui a passagem. Não, capítulo 10, quando fala que Jesus teve os seus apóstolos, capítulo 10, versículo 3, diz assim: E Mateus, o publicano, e Tiago, filho de Alfeu. É curioso que Mateus provavelmente era irmão de Tiago, porque os dois eram filhos de Alfeu. Só que aqui não diz Tiago e Mateus irmãos. Então Mateus era muito discriminado porque era cobrador de impostos. Jesus vai ali para resgatá-lo daquela profissão que era realmente uma profissão ilícita e uma profissão que levava as pessoas também a serem ridicularizadas. Tanto é que, antes de eu ler essa passagem de Lucas, é curioso que no Talmud diz que se um bandido entrasse na sua casa, um ladrão, você tinha que purificar o lugar por onde o ladrão passou. Mas se um cobrador de impostos entrasse na sua casa, você tinha que purificar a casa inteira. Ou seja, um cobrador de impostos era considerado mais grave do que um ladrão. E aqui no capítulo 9 de Mateus diz o seguinte, olha: Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: Siga-me. Ele levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Muitos publicanos e pecadores. O Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 27, vai mencionar a mesma coisa, de publicanos e pecadores, lá não menciona pecadores, na casa de Levi Mateus. Aqui está, capítulo 5, versículo 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado à coletoria, e disse: Siga-me. Ele se levantou, deixando tudo, e o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de pecadores e outras pessoas que estavam à mesa com ele. Então Jesus sentava à mesa com essas pessoas para redimi-las, para dar-lhes uma nova vida. E foi nisso que estava também, nessa situação que estava Maria Madalena. Agora, quando o texto começa dizendo havia uma mulher pecadora, é porque Maria não era alguém digna do ponto de vista da sociedade da época. Agora, é possível que o pecado dela tenha alguma coisa a ver com sexualidade? Sim, com sexo. É possível. Mas isso não faz dela uma prostituta. Prostituição, como eu falei, foi uma coisa criada na Idade Média. Raciocina comigo. Diz que uma mulher pecadora entrou na casa do fariseu, quando estavam todo mundo à mesa. Preste atenção. Os fariseus não comiam no lugar onde havia pecadores. Eles nem passavam perto. No caso da casa de Levi e Mateus, os fariseus e escribas estavam lá fora reclamando. Eles não aceitavam. E em Lucas, capítulo 15, fala que Jesus recebia publicanos e pecadores e comia com eles, e os fariseus vieram até a porta da casa e começaram a reclamar: o seu mestre recebe pecadores e come com eles. Eles não ficavam numa mesma casa que tinha alguém pecador. Percebe? Mas raciocina. Lucas, capítulo 7. Um dos principais fariseus, estou lendo o verso 38, convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que a mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá, com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Peraí. Como é que essa mulher pecadora entrou na casa do fariseu? Como é que ela conseguiu driblar os outros empregados e entrar naquela casa? Você talvez está respondendo assim: não, Rodrigo, de repente ela forçou a barra, entrou disfarçada, quando o fariseu assustou, ela já estava lá na mesa, sabe aquelas mulheres loucas que entram no lugar e começam a dar um escândalo? Se foi isso, estranho, porque o fariseu ficou calado. O fariseu ficou calado, eu vou ler para você, olha bem. Ela se prostra, beija os pés de Jesus, unge Jesus com perfume, e aí no verso 38 diz assim: ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é que está tocando nele, porque é uma pecadora. Opa! Olha a cena, reflete comigo. Ela entrou na casa do fariseu, estranho, uma mulher prostituta, conforme a tradição popular, entrar na casa do fariseu. Como é que ela conseguiu entrar ali? Primeiro ponto. Segundo,
Se ela entrou, por que ninguém botou ela para fora? Primeiro, como é que ela entrou? Segundo, por que ninguém colocou ela para fora? Terceiro argumento, ou terceira confabulação. Por que o fariseu não protestou quando ela entrou ali? Por que ele falou assim, ei, quem deixou essa mulher entrar aqui? Ele ficou calado. Porque a Bíblia fala que ele disse consigo mesmo. Se esse fosse profeta, eu sabia que ele é prostituta, que ela é pecadora. Ele disse consigo mesmo. Então, tira aquele negócio que Maria Madalena era uma prostituta famosa de Magdala. Eu já vi até sermão sobre isso, que era a prostituta mais famosa de Magdala. Não. Se ela fosse uma prostituta famosa, não fazia sentido ele falar, se esse fosse profeta, saber que ela é pecadora. Porque é lógico que todo mundo saberia, se ela fosse famosa. E mais, o fariseu estava com outros convidados à mesa. Não seria de bom tom para ele receber uma mulher pecadora em sua casa e ficar calado, sem protestar, só falar consigo mesmo. O que a gente deduz? O pecado daquela mulher era um pecado que só ela sabia e o anfitrião. E agora Jesus. Por isso que o anfitrião cochichou consigo mesmo. Se esse homem fosse profeta, ele sabia que essa mulher que está tocando ele é prostituta. Ou seja, era um pecado secreto, que ninguém sabia dos presentes ali. Agora raciocina comigo com um pouco de malícia. Uma mulher pecadora que entra numa casa chorando muito e um homem sabe qual é o pecado dela. Só ele. O que você deduz? Ele era a causa do pecado dela. E para escrever esse livro de Maria Madalena, uma coisa que eu tive que fazer muito foi ler artigos e mais artigos de mulheres que eram abusadas. E na maioria absoluta dos casos, o abuso acontece dentro de casa. Tá bem? Aquele dono da casa, ele abusava daquela mulher Maria Madalena. E só os dois sabiam. Por isso que ele cochichou consigo mesmo. Ao que Jesus vira para ele e fala assim, Simão, deixa eu contar uma história para você, o nome dele era Simão. Um homem tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro só 50 denários. Ele perdoou os dois, o que devia 500 denários e o que perdoou 50. E o que devia 50. Qual dos dois é mais grato ao Senhor? É claro que o que devia maior preço, traduzindo para a nossa linguagem. É como se, de repente, um agiota tivesse 2 devedores e os dois estão apavorados. Um deve para o agiota 400 mil reais e o outro deve para o agiota 300 reais. Ele perdoou os dois. Quem vai ser mais grato? Quem vai ter mais alívio com o perdão? Evidentemente que o que devia 400 mil, porque o que devia 400 mil é pensar em vender a casa, hipotecar a casa para pagar o agiota. O outro devia 300 reais, não é tão difícil de conseguir. E Jesus colocou muito bem. Aquele que deve mais se sente mais aliviado quando é perdoado. Aquele que deve mais se sente mais grato quando é perdoado. Ela está tendo uma atitude de maior gratidão comigo do que você, porque ela teve um pecado maior perdoado e o seu ainda não foi. Jesus usou a linguagem da época. E sabe por que Jesus depois vira para ela e fala com ela que os pecados dela foram perdoados? Aqui, olha, no verso 47. Por isso afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados. Mas você pode perguntar, Rodrigo, mas se ela foi abusada dentro de casa, então ela não era pecadora, ela era pecadora aos olhos da sociedade, não aos olhos de Deus. Por que Deus tinha que perdoar os pecados dela? Isso é uma outra faceta da psicologia. Quando a pessoa é a vítima, ela se sente culpada. Então Jesus tinha que perdoá-la para que ela se sentisse perdoada por Cristo. E às vezes, o fato da pessoa estar nessa situação de abuso psicológico, carnal, emocional, ela acaba se tornando realmente uma adúltera, que ela acaba várias vezes deitando com aquele que pisa nela.
E ela não é uma vadia, ela não é uma sem caráter, é uma pessoa que está psicologicamente enredada. E de repente eu estou fazendo esse vídeo para alguém, alguma mulher, alguma criança que está passando por isso nesse momento. Deus proteja você, mas não vamos tapar o sol com a peneira. Esse é um assunto grave que tem que ser trazido à baila. E por que eu escrevi esse livro de Maria Madalena? Porque esse é um assunto que eu acho que deve ser tratado com muito respeito. E eu vi um estudo de caso na Bíblia de uma mulher que foi abusada, se tornou discípula de Jesus. Isso eu conto aqui como ela se tornou uma discípula oficial de Jesus. E no final, é aquela que tem a oportunidade de ver Jesus ressuscitado. A primeira. E eu gosto muito dessa imagem aqui, que mostra uma Maria assim desconsolada, pensando que o corpo de Jesus tinha sido roubado. E ele aparece para ela e lhe dá o privilégio de ser a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado.